A graça e a paz de Jesus sobre sua vida. Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, nesse nosso culto, no Salmo 126. Então, convido você a abrir sua Bíblia comigo para acompanhar a mensagem da palavra de Deus essa manhã. Salmo 126. Vamos orar. Pai Santo, eu quero te agradecer porque nesse momento, mesmo em situações incomuns, nós podemos espiritualmente nos unirmos em culto ao Senhor, a cada um em seu lugar, em sua casa, em sua residência, e a tua palavra pode chegar aos nossos corações. Temos enfrentado um tempo muito difícil, com muitas incertezas, com com muitos problemas do lado de fora das nossas casas e também muitos de nós enfrentando problemas dentro de nossas próprias casas e dentro dos nossos próprios corações. Que ao meditarmos agora na tua palavra, no Salmo 126, o Senhor traga esperança, restauração e júbilo, Senhor, para nós, em meio a toda essa situação. Nos abençoe, Senhor, com a tua palavra, para que nós possamos também ser um instrumento de bênção para outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Queridos, vou dividir aqui a tela para usarmos o PowerPoint. Espero que dê tudo certo. Você deve estar vendo o meu PowerPoint aí. Nós vamos falar então sobre o Salmo 126, que é um salmo que fala sobre esperança olhando para o passado, clamor por restauração no presente e júbilo, a atitude de semear para encontrar um júbilo no futuro. Nós estamos enfrentando um tempo difícil e isso não é segredo para ninguém. Eu não preciso ficar gastando muito tempo para falar sobre isso. E tempos difíceis são tempos que nós precisamos encontrar caminhos ou reaprender algumas coisas. E eu sempre lembro do Viktor Frankl, um psicólogo, psicanalista judeu. Ele é o criador da logoterapia. Ele era austríaco, morreu faz pouco tempo e tem um livro muito bom, Em Busca do Significado, Em Busca do Sentido da Vida, é mais ou menos esse o título. E ele, já com sua carreira médica indo bem, os nazistas invadiram a Áustria e ele, como um judeu, foi levado para um campo de concentração. E lá no campo de concentração, nós também conhecemos um pouco da história, sabemos do horror que era aquilo, mas o Viktor Franklin optou por um caminho diferente. Enquanto muitas pessoas sucumbiam aos horrores do nazismo, e ele percebeu também que muitas pessoas sucumbiam não só aos tiranos do lado de fora, mas aos tiranos do lado de dentro também, dos corações humanos, porque o século passado foi um século marcado por um esforço sobremodo grande na tentativa de destruir todo tipo de sentido de vida que o ser humano precisa. E o Viktor Frankl, então, ele já estudava sobre isso, e esse é o coração da logoterapia, né, do método dele de tratamento. Ele entendia assim, de maneira bem básica, né, lógico, sobre o que eu estou falando aqui, ele entendia que a solução é o ser humano encontrar um sentido para a vida, porque nós precisamos disso. Então, ele, em meio ao campo de concentração, ele tinha alguns motivos para passar pelo campo de concentração e sair vivo do campo de concentração, né? Ele queria retomar sua carreira, o amor por sua esposa. Então então ele aproveita aquele tempo para pensar muito e ele sai de lá e escreve uma obra em poucos dias, que é a grande obra dele, que vale muito a pena ler. E tem uma frase dele muito interessante que ele diz assim: nós podemos descobrir o significado da vida de três diferentes maneiras: fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou o amor e sofrendo. E sofrendo. E é interessante porque essa afirmação do Franklin tem tudo a ver com o Salmo 126, que é o que nós vamos estudar hoje. Mas o Salmo coloca tudo isso ainda numa estrutura de tempo, por assim dizer. Então, eis o Salmo que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, o nosso destino, como as torrentes no Negueb.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então, esse salmo fala, nos versículos de 1 a 3, sobre o passado da história do povo de Deus. Ele fala, no versículo 4, se refere ao presente deles, né, e pode se referir também ao nosso presente. E os versículos 5 e 6 falam de um futuro, de uma esperança no futuro. Então, usando a estrutura do salmo, nós vamos conversar um pouco sobre esse salmo. Primeiro, com relação ao passado. Esperança, olhando para o passado. Então, nos versículos de 1 a 3, o salmista ele celebra uma restauração operada por Deus no povo de Israel, no povo de Judá, mais especificamente dizendo. É consenso que o salmista aqui está falando de quando Judá, os judeus foram libertos do cativeiro babilônico depois dos 70 anos presos lá, e eles foram liberados com a ascensão de Ciro ao poder, então eles retornam para a terra deles, liderados por Esdras e por Neemias, também como os profetas Ageu e Zacarias falam sobre isso. Então eles reconstroem a terra, eles voltam para Jerusalém, reconstroem a cidade, melhor dizendo, né, o que é narrado no livro de Neemias, e também reconstroem o templo. E essa foi então a restauração do povo de Deus. Mas o povo de Deus não passou só por essa restauração ou por essa libertação. A saída do Egito também era um tipo de restauração, né? Mas o salmista está dizendo especificamente dessa, da libertação do cativeiro babilônico. Então ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a sorte também pode ser destino, tá? Ficamos como quem sonha, o povo voltou, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e isso serviu de testemunho para as nações. Então a gente pode observar que há 4 resultados dessa restauração passada que Deus operou no povo de Deus. Versículo 2 diz que a nossa boca se encheu de riso. Ainda no versículo 2 diz que a nossa língua se encheu de júbilo, né? Os dois se referem basicamente a uma experiência de alegria e de júbilo intenso por causa daquilo que Deus fez, libertando o povo dele do cativeiro. Isso também serviu de testemunho às nações. As nações olharam para os judeus e viram a mão de Deus libertando esse povo do cativeiro. E o resultado disso foi uma alegria, que já é um sentimento mais amadurecido daqueles que a gente vê lá no versículo 2, né? E é interessante, então, que o salmista olha para o passado para encontrar esperança. Ele volta os seus olhos para aquilo que Deus fez na história do povo para encontrar esperança no presente. E isso nos ensina muito. Nós estamos passando por tempos difíceis, já passamos antes, esse é um tempo muito específico, né? Mas nós já passamos antes e também passaremos por tempos difíceis mais para frente, né? E o que o salmista está ensinando para nós aqui, então, é que nós devemos olhar para o passado para encontrar esperança. Por quê? Porque nós olhamos para o passado e nos lembramos e voltamos a ver e a experimentar aquilo que Deus fez lá no passado por nós. É por isso que Jeremias, diante da cidade destruída, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque quando nós olhamos para o passado e nós nos lembramos daquilo que Deus fez, de como Deus esteve conosco, de como Deus nos salvou, de como Deus nos redimiu, de como Deus restaurou algumas coisas, de como a presença de Deus foi marcante, nós somos tomados por esperança. E esse é um tempo que nós precisamos olhar para o passado. Precisamos olhar para o passado para lembrar que o Deus que estava lá é o Deus que está aqui. Que o Deus que agiu lá é o Deus que vai agir aqui. Que o Deus que estava em meio àquela dor, àquela doença, aquele problema, é o Deus que está aqui agora. Mas não só isso, mas olhar que o Deus que nos abençoou lá no passado, o Deus que nos conduziu, o Deus que nos abriu a porta para um casamento, para ter filhos, para um emprego novo, para uma cura, é o mesmo Deus que está aqui. Então, esses primeiros 3 versículos nos ensinam que nós, em tempos difíceis, em tempos complicados, em tempos de incerteza, porque o povo de Israel passou por isso, o povo voltou para a terra, como narra
os livros de Esdras e Neemias principalmente, mas se você ler os textos, você vai ver que o retorno não foi fácil. Eles passaram por situações dificílimas, né? Tiveram problemas financeiros gravíssimos, eles tiveram que vender seus filhos e filhas como escravos, passaram fome porque não tinha comida, impostos altos, inimigos à espreita, e é nesse sentido que o povo então pede: restaura, Senhor, a nossa sorte, mas para isso antes eles olham para o passado. E a certeza deles é que o mesmo Deus que os libertou no passado, que os restaurou no passado, vai restaurar agora. E quando eles olham para o passado, então eles encontram esperança, e é isso que a gente tem que fazer. Eu convido você agora a olhar para o seu passado e a lembrar de como Deus foi bondoso, gracioso, de como a boa mão de Deus conduziu sua vida e que você encontre esperança no passado. Então olhe para o passado e encontre esperança. Mas o texto também fala sobre o presente, a restauração, clamando no presente. No versículo 4, que é o coração do texto, diz: restaura, Senhor, o nosso destino como as torrentes do Negueb. Então é interessante que, primeiro, nós precisamos, queridos, nos lembrar das nossas responsabilidades pelas situações que estamos vivendo, né? Lamentações 2:14, o profeta Jeremias diz assim: os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. O que o profeta faz é dizer que aquilo que o povo estava sofrendo é resultado é consequência e é resultado daquilo que o povo fez, das escolhas que os judeus fizeram. O cativeiro é resultado das escolhas dos judeus, do povo de Deus. Da mesma forma, tudo aquilo que a gente passa e sofre, na maioria das vezes, é resultado das nossas escolhas. E eu convido você agora a olhar para o presente e a tentar perceber como que suas escolhas, às vezes, têm conduzido você, sua família, sua igreja, por caminhos ruins. É hora de assumirmos também algumas responsabilidades, né? Por exemplo, você pode estar menosprezando o seu tempo de comunhão com Deus, o seu tempo de oração e o seu tempo de leitura das Escrituras, de estudo bíblico. E isso pode estar conduzindo você a tomar decisões erradas, a ver as coisas de uma maneira equivocada e não de acordo com a vontade de Deus. Você pode estar é, semeando, plantando discórdia, frieza, distanciamento dentro da sua família, e você pode estar colhendo isso agora. Eu convido você, então, antes de falar sobre clamor por restauração, a você pensar um pouco na sua responsabilidade pela situação que você está vivendo hoje. Você pode estar vivendo uma vida espiritual fria porque você optou por isso. Você pode estar vivendo um problema grave no seu casamento porque você escolheu andar por esses caminhos. Você pode estar enfrentando um problema com seus filhos porque você foi omisso lá no passado. Você pode estar enfrentando problemas financeiros porque você não foi disciplinado com suas finanças. E assim por diante. Ou seja, é hora de nós assumirmos nossa responsabilidade, para então nós clamarmos ao Senhor por restauração agora. É interessante que há inúmeros textos no Antigo Testamento que falam sobre uma promessa de restauração, né? Textos lá em Deuteronômio, principalmente no profeta Jeremias, que foi o profeta que profetizou antes, durante e depois da queda de Jerusalém para os babilônios. E há então uma expectativa e um desejo e um clamor por restauração. Mas essa restauração é interessante que o profeta Joel relaciona a uma mudança muito mais significativa do que apenas uma libertação do cativeiro. Lá em Joel 2:28 e 3:1, ele diz assim: que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne naqueles dias. E é o 3:1 já. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém. É interessante então que o profeta Joel relaciona a restauração do povo a um derramamento do Espírito sobre o povo de Deus. O povo de Judá, naquele tempo do Salmo, eles queriam uma restauração agora da situação em que eles estavam vivendo
na terra, mas o profeta Joel fala de uma restauração muito mais ampla, muito mais geral, muito mais abrangente e muito mais profunda. E ele relaciona isso com o derramamento do Espírito. Então nós, queridos, o caminho para a nossa restauração, conectado ao que Joel fala e ao que Jesus fala em João 3, 37a a 39, é o Espírito de Deus. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê de mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, João explica, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Ou seja, a verdadeira transformação vem pelo Espírito, ou pelo derramamento do Espírito na salvação, ou quando nós estamos enfrentando um tempo de aridez, um tempo de secura, um tempo de morte, e o Espírito vem como um rio de águas puras, de águas frescas, e traz vida ao nosso deserto. É por isso que o texto fala então das torrentes do Negueb. O clamor do salmista é: restaura, Senhor, o nosso destino como as torrentes do Negueb. O Negueb era um deserto, não era um rio, não era um lago, era um deserto que passava boa parte do ano seco, né? Terra seca, tudo seco, mas em um determinado momento, por causa das chuvas, da época das chuvas, no topo dos montes, um rio descia por aquele deserto, trazendo vida de novo. E esse rio, de acordo com aquilo que o profeta Joel relaciona e o que Jesus falou, é o Espírito, queridos. E é o Espírito de Deus, como resultado da obra de Cristo na cruz, que traz essa restauração para as nossas vidas, para as nossas famílias e para tudo aquilo que a gente precisa. Eu não sei se você já chegou a ver é, o Negueb, e é essa água correndo. E olha que interessante como que acontece lá. Esse é o deserto do Negueb e as pessoas estão esperando a água chegar. Veja como tudo é muito seco, terra seca, pouquíssima vegetação. Mas comece a ver se você consegue ouvir, né? Se é possível ouvir a água chegando. O vídeo é ruim, mas você já consegue ver a água apontando lá em cima. É isso que o salmista está falando. Ele clama por uma restauração assim. Em meio à secura, que Deus venha como um rio no deserto e traga vida de novo. E aquilo que era um deserto seco passa a ser um rio onde a vida começa a brotar de novo.
E assim, queridos, o salmista então clama dizendo para que o Senhor restaure a sorte do povo dele, e dele mesmo, assim como aquelas torrentes vêm em meio à secura. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. E essa promessa, então, está ligada a uma reação nossa para essa restauração. Jeremias 29, 11 a 14b, um texto conhecido, diz assim, o Senhor falando com o seu povo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu não deixarei de ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e restaurarei seu destino. Ou seja, a nossa responsabilidade está aqui também em buscar o Senhor de todo o coração, a orar ao Senhor, porque Ele responderá. E a restauração é essa, nós clamamos, o Senhor dá o Espírito, mas nós também temos nossa responsabilidade. E aqui está o ponto, queridos. Jesus é aquele que veio para morrer por nós. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu ao céu e enviou o Espírito. E essa nova vida agora, fruto da salvação em Jesus, é onde nós encontramos essa restauração, porque nós precisamos de tempos em tempos experimentar uma restauração de Deus. Sabemos que a vida não é um voo tranquilo, mas é cheio de tempestades, é cheio de dificuldades, com altos e baixos. E nesses momentos difíceis, nós clamamos por restauração e o Senhor concede através do Teu Espírito. E nós temos nossas responsabilidades diante disso também. O convite que fica para nós e o desafio é experimentarmos a restauração de Deus pelo Espírito de Deus. Então, clame no presente por restauração. Busque a restauração da sua vida espiritual, da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, do ambiente de trabalho, da igreja, Senhor, da igreja, da sua cidade, do seu país. Clame por restauração. Porque Deus é aquele que transforma desertos em rios. E por fim, olhando para o futuro, júbilo, esperança para o futuro. Versículos 5 e 6, o salmista diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. É interessante aqui porque o texto fala que as pessoas, enquanto elas andam e choram, isso significa que mesmo em tempos difíceis, em tempos de sequidão, em tempos de muita luta, nós não podemos parar. Mas capacitados pelo Espírito, nós devemos continuar avançando, sem parar, porque provavelmente as nossas lágrimas serão os meios pelos quais o Espírito Santo vai irrigar as sementes. Então ele diz, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à incerteza, mesmo em meio a um cenário seco de devastação, seja esse seu coração, sua casa, seu casamento, sua cidade, nosso país, né? Nós não podemos parar, mas nós temos que continuar. E continuar fazendo o quê? Semeando. Semeando. E o desafio que fica para nós aqui é esse: é continuar mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à secura e ao cenário de morte, continuar caminhando e semeando. Semeando amor em uma sociedade de ódio e violência, semeando misericórdia em uma sociedade cada vez mais egoísta, semeando esperança em um mundo completamente desesperado por falta de esperança, semeando, os queridos, semeando em seu coração, semeando em seu casamento, semeando em sua família, semeando em sua igreja, semeando no seu ambiente de trabalho, semeando a palavra de Deus, testemunhando da palavra de Deus, semeando bondade, semeando paz, semeando a misericórdia em um mundo que está seco. Quando nós olhamos para o nosso mundo, e assim você pode ver sua própria vida, sua família, seu ambiente de trabalho, você pode ver um deserto, mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje é que para a gente continuar caminhando, enquanto a gente chora mesmo, né, por causa da dor, mas a gente não pode parar e tem que continuar semeando. Por quê? Porque isso nos trará júbilo, o resultado disso, dessa restauração que vem através desse nosso
essa nossa resposta de continuar é júbilo. E aqui está a palavra mais importante do Salmo, né? Não só a palavra, mas o conceito, a ideia, porque júbilo ocorre nos versículos 2, 5 e 6. Riso ocorre no versículo 2 e alegria no versículo 3. Então, qual que é o tema desse salmo? O tema desse salmo é júbilo, porque a palavra júbilo aqui, ele é mais do que um sentimento de alegria, mas é gritar de alegria, é experimentar uma alegria que transborda, e é isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo, enquanto você anda e chora e semeia, ou você vai trazer os seus feixes de júbilo, você vai encontrar alegria jubilosa na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua igreja, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, universidade, porque é assim que a gente faz pela fé. E esse é o resultado daqueles que estão comprometidos com o reino de Deus e não com reinos pessoais. O apóstolo Paulo fala em Romanos 14, 17 e 18, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem justiça, mas paz, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? O Novo Testamento conecta essa ideia de alegria ao Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo, ou seja, sai andando e chorando, mas semeando, é agradável a Deus e aprovado pelos homens, ou seja, tem um testemunho dos homens, como a gente viu lá no final do versículo 2, versículo 3, né? E as pessoas vão olhar e dizer, Deus fez grandes coisas por eles, e isso vai servir então de testemunho para as pessoas. Queridos, então, nós precisamos continuar semeando, mesmo quando tudo diz o contrário. Mesmo quando a gente olha a terra e a terra está seca, nós precisamos continuar semeando na esperança de que a, a água vai chegar. O Espírito vai trazer frutos, mesmo nesse solo seco. Então a gente já pode afirmar que nós devemos semear para um futuro jubiloso. Semeie, semeie, semeie na sua vida, na sua família, no seu casamento, mesmo quando tudo diz o contrário para você. Nós podemos então concluir dizendo que nós precisamos olhar para o passado para encontrar esperança. Lembre-se do que Deus fez no passado. E tenha certeza de que o mesmo Deus que estava lá contigo está aqui hoje. Clame no presente por restauração. Há promessas de restauração e clame, sim. Reconheça suas responsabilidades, mas clame, como diz Paulo, né, em Efésios capítulo 5, abra-se para a ação do Espírito Santo de Deus. Experimente a restauração de Deus e clame. E semeie para o futuro. Semeie para o futuro. Mesmo que todo o resto, que o contexto, que o ambiente diga o contrário, continue semeando para o futuro. Deus abençoe você. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. E que o Senhor volte os nossos olhos para o passado, para nos enchermos de esperança. Que clamemos por restauração no presente. E que continuemos semeando para um futuro jubiloso. Abençoa-nos, Pai. E que assim as outras pessoas possam ouvir o Evangelho de Jesus. Que nós possamos ser um testemunho vivo da tua graça e da tua misericórdia do Evangelho de Jesus. Em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe, te dê um excelente dia, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.